Olá pessoal, aqui mais uma vez para concluir o assunto de desenvolvimento e treinamento de pessoas, a nossa aula número 4. Aqui é o professor Lourenço Filho, do curso Técnico em Eventos. Que vem a ser treinamento e desenvolvimento de pessoas. É o processo pelo qual a pessoa é preparada de maneira excelente às tarefas específicas do cargo que deve ocupar, ou seja, adequá-la à sua função, preparar para que ela possa desempenhar bem o seu papel funcional. Palavras de Avenato, 1999. Bom, o treinamento e desenvolvimento ele consiste em 3 pilares que vocês podem ver aí. Treinamento é o principal, é a base, né? Pós-treinamento vem aí o desenvolvimento de pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento organizacional. Parte do treinamento e tudo é beneficiado acima disso, seja as pessoas dentro da organização, como a própria organização em si, dentro do seu ambiente. Definições. Treinamento é o preparo das pessoas para o cargo. E desenvolvimento se aproxima mais da educação, que é o preparo da pessoa para a vida e pela vida. Porque desenvolvimento é algo a longo prazo, né? O treinamento você visa um atendimento a curto prazo, preparação, de fato, em loco. E o desenvolvimento tende a ser o resultado a longo prazo. O treinamento é o processo educacional de curto prazo, conforme eu falei, voltado para o presente, aplicado de maneira sistemática, visando a construção de competências para o cargo atual. Seu foco é a aprendizagem para melhorar o desempenho imediato do cargo que a pessoa ocupa. Gente, vocês devem pensar o seguinte, que o treinamento ele é essencial. Ah, mas o treinamento ele deve ser constante? Sim. Independente de seja uma função que já vem sendo desempenhada, sempre há algo que possa ser melhorado. E o treinamento ele visa justamente para quê? Para que você possa identificar pequenas falhas e corrigi-las, tá certo? Então, se você quer fazer um trabalho de desenvolvimento de pessoas, você deve propor algum tipo de projeto que foque no melhoramento do desempenho. E através de que a gente consegue isso? Através de levantamentos de necessidades e, consequentemente, a preparação e o treinamento dessas pessoas. E para ser competente é preciso, primeiramente, do conhecimento, tá? Do conhecimento. Com o conhecimento, você adquire habilidade, consequentemente, a atitude e garante, assim, a competência na execução da sua função. E a base de tudo é o quê? O conhecimento. Como que a gente adquire o conhecimento? Quando a gente troca, compartilha as nossas habilidades, as nossas experiências, transmitindo, né, de certo modo, o que pode facilitar o entendimento para poder alcançar tais atitudes e competências. E quais são os objetivos do treinamento? É adequar as pessoas à cultura da organização. Pensar que, tá, pessoal, quando uma pessoa é inserida dentro de uma organização, o que acontece no primeiro momento? É a integração. Essa pessoa ela vai se tornar parte daquela organização. Para isso, ela tem que entender qual é a cultura que essa organização possui, qual a sua identidade, tá? Qual a sua essência. Então, ela tem que se adequar a essa nova realidade, tá certo? Então, como que é feito isso? É feito através do treinamento para poder ela garantir, né, a competência que ela necessita para poder alcançar os melhores resultados, tá certo? E também tem o objetivo de tentar capacitar essa pessoa para futuras posições, ou seja, você está se adaptando ou está se preparando para ocupar cargos além do que você está ocupando, ou seja, você está progredindo dentro de uma organização. Então, se você tem um treinamento, se você tem qualificações, você estará sendo uma pessoa mais apta a ocupar uma função superior. Então, e também, além disso, é necessário também para disseminar informações que foram atualizadas, novidades tecnológicas, por exemplo, tendências de mercado, dentre várias outras informações que requer a disseminação, ou seja, compartilhamento dentro da organização. Então, é feito treinamento também com esse objetivo.
Quais são os tipos de treinamento? Nós temos o técnico operacional, voltado para a função da operação, realmente para quem está fazendo ali o serviço produtivo, ou seja, para quem está com a mão na massa. Tem um outro tipo de treinamento que é de integração, ou seja, para recebimento, a integração de um novo funcionário dentro da organização. Tem um treinamento gerencial que visa ter uma visão melhor do negócio, da posição, de um planejamento estratégico, digamos assim, de forma que a organização possa se adequar ao ambiente da qual ela faz parte. E também tem um treinamento comportamental, fazer com que essas pessoas que fazem parte da organização consigam ter uma melhor interação entre si, tá? Com isso, obtendo um melhor resultado de equipe. E quais são as técnicas de treinamento? Podem ser utilizadas as mais comuns, tá? Existem várias outras técnicas, mas algumas delas estão aqui. São os vídeos, palestras e conferências. Geralmente as empresas utilizam palestras, né? Contratam um palestrante ou simplesmente disponibilizam palestras via virtuais, né? Tem também as aulas expositivas, tá? Que também é muito comum ser utilizadas. E estudos de casos e workshops, que também é muito comum. Quando a gente vai participar de um workshop, a gente consegue lá também ter bastante conhecimento, até mesmo por aqueles que estão ali estipulando essas novas tendências ou que estão mais bem informados em relação às novidades e às novas tendências do mercado. E quais são as etapas do processo de treinamento? Parte ali do princípio, quando se percebe a necessidade de haver um treinamento. É quando há o diagnóstico. Olha, nós estamos falhando, nós estamos perdendo, nós estamos percebendo que há uma necessidade de melhorarmos esse desempenho. Então, aí entra a primeira etapa do processo de treinamento. Feito isso, é lógico, requer um estudo, um levantamento, para que possa se programar de que maneira vai ser executado esse treinamento. Lembrando, uma empresa, ela simplesmente não vai parar para poder trabalhar o treinamento de pessoal, ela tem que manter o seu funcionamento e ao mesmo tempo preparar essas pessoas. Então é necessário que haja uma programação. Feito isso, determinada a maneira como será executado, certo? Feita a execução, procedido o processo de treinamento, é feita a etapa final para verificar se o resultado alcançado foi satisfatório, se o treinamento foi válido. Então, é necessário perceber aqui nessa etapa, na quarta etapa, se é necessário reformular o treinamento, refazer a programação e executar novamente. Então, a avaliação consiste justamente de dar um feedback para saber se foi válido ou não o treinamento, se realmente fez valer a pena. Ainda continuando com as etapas, na primeira etapa, o diagnóstico, né, se percebe as necessidades, conforme foi falado. E também veja se há onde se pode observar as evidências de quem, né, deve ser treinado, quem não, né, e o que foi estipulado ali para aquele processo. Depois vem a necessidade de treinamento, que está entre o nível de eficiência atual e o nível de eficiência desejada, onde você vai depois avaliar se você alcançou ou não esse resultado. E na segunda etapa é o planejamento do programa de treinamento, que irá depender do conteúdo a ser abordado, o público-alvo, determinar quem deve fazer, quando deve fazer, como deve fazer, se vai ter necessidade de buscar material, se esses materiais estão disponíveis na organização ou se terão que ser terceirizados, entre vários outros processos. Além disso, programar esse evento dentro da condição que a empresa possa trabalhar ao mesmo tempo, tá? Bom, e aqui nós temos um resumo, que faz parte ali do processo do planejamento e programação. Quem treinar, né? Como? E em que treinar? Qual conteúdo? Por quê? Tá? Por quem, na verdade? Quem que vai treinar? Será alguém de dentro da organização? Será alguém contratado? Terceirizado? Onde será feito o treinamento? Por quanto? Por quanto tempo e quando será feito esse treinamento? Né? Qual será o melhor momento? Tá? E quais são os objetivos que serão alcançados com esse treinamento? Tudo isso tem que ser pensado antecipadamente. E na terceira etapa é a condução e aplicação do programa de treinamento através de gerentes de linhas, assessorias de RH ou por terceiros. Por que gerentes? Porque o cargo de gerente está acima do operacional e na prática ele deve entender todo o processo que ocorre na operação.
então seria essa pessoa ideal para dar o treinamento para as pessoas, para os seus colaboradores. Pode ser também feito pelo Departamento de Recursos Humanos ou por uma contratação de uma empresa especializada. E avaliação? Através dos indicadores, pois são fundamentais para a análise crítica do desenvolvimento, para as tomadas de decisões e para o replanejamento. Por exemplo, indicadores são a satisfação dos clientes. Ver se melhorou o rendimento da empresa com base na satisfação dos clientes, dos colaboradores no tempo de produção, a frequência de acidentes, por exemplo, caso seja um treinamento voltado para evitar o número de acidentes que vem ocorrendo. E aí você vai perceber isso dentro da diminuição, né, desses números, né? Então você vai conseguir avaliar e saber se o treinamento teve a sua eficácia. E o desenvolvimento, que vem a ser? Ele tem foco no futuro, prepara a pessoa para cargos futuros. Vamos desenvolver uma pessoa no intuito de que ela possa crescer dentro da organização, tá? Adquirindo habilidades e competências que lhe garantem um crescimento individual dentro da organização. E com isso a empresa ganha, porque ela está valorizando o seu prato da casa, como a gente falou lá atrás na aula anterior. Bom, como para finalizar, a política de recrutamento e seleção, bem planejada e executada, determina os profissionais que vão compor o cenário de desenvolvimento e sucesso da organização. E quanto ao desenvolvimento, quanto mais ampla a visão no cenário que as empresas se encontram, maior e mais rápida as chances do sucesso. É importante que se haja sempre um bom planejamento, que se tenha uma boa visão do negócio e que saiba realmente para onde a empresa deve ir e o que a empresa deve fazer. Isso é um planejamento estratégico. A gente vai ter esse assunto mais à frente, porém, hoje a gente conclui aqui o assunto de desenvolvimento e treinamento de pessoas. Deixo aqui meu abraço a todos. Até a próxima.